Olá pessoal, hoje vamos abordar um assunto extremamente importante dentro da farmacologia, sendo este os simpatomiméticos agonistas de receptor beta. Então, vamos começar primeiramente explicando o que são simpatomiméticos. Os agentes chamados de simpatomiméticos ou agonistas adrenérgicos são fármacos que mimetizam a ativação do sistema nervoso autônomo simpático, ou seja, são medicamentos que ativam os adrenorreceptores, seja diretamente. Então, dessa forma, todo agente que facilita ou mimetiza a ativação do sistema nervoso autônomo simpático, conhecido como sistema da reação de luta e fuga, são denominados. Os agentes simpatomiméticos são classificados em dois grupos: os simpatomiméticos de ação direta e os simpatomiméticos de ação. Os simpatomiméticos de ação direta são medicamentos que vão agir diretamente nos receptores adrenérgicos, podendo ser divididos em catecolaminérgicos ou não. Já os simpatomiméticos de ação indireta são medicamentos que vão agir na liberação de norepinefrina e que pode apresentar ações em receptores adrenérgicos ou inibir a recaptação de norepinefrina. As catecolaminas são um grupo de medicamentos que possuem um rápido início de ação, assim como uma breve duração do seu tempo de ação. São administradas por via intravenosa e subcutânea e não ultrapassam a barreira hematoencefálica, ou seja, as substâncias presentes na corrente sanguínea têm uma dificuldade na passagem do sangue para o sistema nervoso central. As principais catecolaminas são adrenalina, noradrenalina. As catecolaminas desenvolvem diversas ações no organismo dos animais, como ação excitatória periférica sobre o músculo liso, como os vasos sanguíneos, os rins, as mucosas, células glandulares, salivares e sudoríparas. Tem também uma ação inibitória periférica sobre os tipos de músculo liso, como o da parede intestinal, dos brônquios e dos vasos sanguíneos que irrigam a musculatura esquelética. Tem uma ação excitatória cardíaca, que leva ao aumento da frequência cardíaca e da força de contração. Tem ação metabólicas, ações endócrinas, como a regulação da secreção de insulina, renina e hormônios hipofisários, ação sobre o sistema nervoso central, estimulação respiratória e ações pré-sinápticas que levam à inibição ou facilitação da liberação de neurotransmissores. E a ação inibitória acaba sendo mais importante do que a ação. Farmacocinética é o estudo do movimento de uma substância química e, em particular, de um fármaco no interior de um organismo vivo. E ele se divide por alguns processos, sendo eles a absorção e biodisponibilidade, distribuição, biotransformação e... A absorção é a passagem de um fármaco do seu local de administração para a circulação. E a biodisponibilidade é a quantidade de droga inalterada que atinge a circulação após ser absorvida. E a velocidade e a eficiência da absorção dependem do ambiente onde o fármaco é absorvido, das suas características químicas e da via de administração, o que pode influenciar a sua biodisponibilidade. Dentro da absorção, nós temos as vias de administração, que são, em primeiro, a intravenosa, que ela é comumente utilizada para administrar catecolaminas, como a epinefrina ou a norepinefrina, que são utilizadas para situações de emergência. E essa via permite uma administração rápida e direta na corrente sanguínea. Em segundo, nós temos a via oral, em que muitos fármacos de receptor beta-adrenérgicos estão disponíveis na forma de comprimidos ou cápsulas para administração oral. Nesse caso, os medicamentos são ingeridos por via oral e absorvidos no trato gastrointestinal. Em terceiro, nós temos a via tópica. Em alguns medicamentos de uso tópico, contendo fármacos de receptor beta-adrenérgicos, estão disponíveis como colírios para o tratamento de glaucoma. Em quarto lugar, nós temos a via inalatória, em que certos fármacos de receptor beta-adrenérgicos são formulados como aerosóis ou sprays inalatórios e são utilizados no tratamento de doenças respiratórias, como a asma. A administração inalatória permite que o medicamento seja entregue diretamente nos pulmões, proporcionando um efeito localizado. E as principais vias de administração são a intravenosa e a oral.
Voltando aos processos, nós temos em seguida a distribuição, que é o processo pelo qual o medicamento passa do plasma sanguíneo para dentro do interstício e então entra nas células teciduais. Esse é um processo reversível para permitir que o fármaco atinja o tecido-alvo e promova a sua ação terapêutica, que é a farmacodinâmica. E, ao mesmo tempo, permite que haja sua retirada do tecido e que o mesmo possa ser removido do organismo. Após a distribuição, nós temos a biotransformação ou metabolização, em que, uma vez que o fármaco tenha sido adequadamente administrado, absorvido, distribuído e cumprido seu papel farmacológico, é necessário que essa droga passe por um processo de metabolização de modo a ser inativado e adequadamente excretado pelo corpo. E em seguida temos a excreção, que o órgão mais importante envolvido na excreção dos fármacos é o rim, através do processo de filtração glomerular. A excreção renal é composta por basicamente 3 partes: filtração glomerular, secreção tubular e reabsorção tubular. A farmacodinâmica é o campo da farmacologia que estuda e analisa os efeitos fisiológicos dos fármacos nos organismos, bem como os mecanismos de ação e a relação entre a concentração do fármaco, os efeitos desejáveis ou colaterais. Os mecanismos de ação são divididos em 2 grandes grupos distintos uns dos outros. Estes são os estruturalmente inespecíficos e os estruturalmente específicos. No medicamento estruturalmente inespecífico, o efeito farmacológico não depende diretamente da estrutura química da molécula agindo em um determinado receptor, mas sim provocando alterações nas propriedades físico-químicas, ou seja, levando a mudanças em mecanismos importantes das funções celulares e levando à desorganização de uma série de processos metabólicos. Os anestésicos gerais inaladores e os desinfetantes são exemplo desses grupos de medicamentos. Já os medicamentos estruturalmente específicos são aqueles que a sua ação vai depender da estrutura química, pois são medicamentos que vão se ligar a receptores, a macromoléculas que já existem no organismo, o que leva a uma alteração na função celular. O tipo de ligação droga-receptor do estudo são os agonistas, que são fármacos que se ligam ao alvo farmacológico produzindo efeitos, ou seja, demonstra afinidade pelo receptor e produz atividade intrínseca. Quanto à classe de receptores adrenérgicos, os receptores de adrenérgicos são tipicamente acoplados na proteína G, na ativação de proteínas quinases e a modulação do influxo de íons, distinguindo entre as 2 principais famílias de receptores alfa e beta. Os receptores beta-adrenérgicos acoplados à proteína G são uma subclasse de receptores acoplados à proteína G que respondem a catecolaminas, como a epinefrina, que é a adrenalina, e a norepinefrina, conhecida como noradrenalina. Esses receptores desempenham um papel importante na regulação do sistema nervoso simpático e estão envolvidos na modulação de várias funções fisiológicas. Quando uma catecolamina se liga a um receptor beta-adrenérgico, ocorre uma mudança conformacional no receptor, o que leva a uma ativação da proteína G associada. No caso dos receptores beta, a proteína G associada é geralmente uma proteína GS estimulatória, embora também possa ser uma proteína GI, que é inibitória, em alguns casos. A proteína GS ativada interage com a enzima adenilato ciclase, que está localizada na membrana celular. A adenilato ciclase catalisa a conversão de trifosfato de adenosina, que é ATP, em monosfosfato de adenosina cíclico, CAMP. O CAMP é um importante segundo mensageiro envolvido na sinalização intracelular. O aumento dos níveis de CAMP ativado pela adenilato ciclase, ativada pela proteína GS, tem diversos efeitos celulares. Por exemplo, no músculo cardíaco, a ativação dos receptores beta-1 aumentam a contratilidade e a frequência cardíaca, enquanto no músculo liso brônquico, a ativação dos receptores beta-2 causa relaxamento das vias aéreas. Além da ativação de
adenilato ciclase, os receptores beta-adrenérgicos também podem interagir com outras vias de sinalização intracelular, como, por exemplo, a ativação de proteínas quinase e a modulação do influxo de íons. Receptores beta-adrenérgicos. Os agonistas de receptores beta-adrenérgicos têm sido usados tradicionalmente em terapêutica humana e veterinária, como broncodilatadores e como tocolíticos. Além disso, diversos trabalhos têm mostrado o uso desses medicamentos em animais de laboratório e produtores de carne, dos quais apresentaram um aumento da eficiência alimentar e um rápido e potente incremento da massa corporal, principalmente a muscular. Os fármacos agonistas de receptor beta-adrenérgicos são substâncias químicas que têm a capacidade de interagir com os receptores beta-adrenérgicos no organismo. Alguns dos mais representativos agonistas de representante beta-adrenérgico são clenbuterol, salbutamol, mabuterol, terbutalina, tolubeterol, cimaterol, mapenterol, clenpeterol, clenpropeterol, bomabuterol, ractopamina e zilpaterol. Já as catecolaminas são um grupo de neurotransmissores e hormônios que inclui a epinefrina, adrenalina, e a norepinefrina, noradrenalina, e a dopamina. Elas desempenham um papel importante no sistema nervoso simpático, que está envolvido na resposta ao estresse e na regulação de várias funções fisiológicas. Mecanismo de ação. Os receptores do beta-1 estão localizados principalmente no miocárdio, nas proximidades das terminações adrenérgicas, dos órgãos-alvo periféricos, enquanto os receptores beta-2 estão localizados no coração, onde participam do movimento de contração do miocárdio e também do músculo liso dos vasos sanguíneos e dos outros tecidos, promovendo o relaxamento. Os receptores adrenérgicos estão tipicamente acoplados na proteína G, distinguindo entre as duas principais famílias de receptores, alfa e beta. Os receptores beta-1, beta-2 e beta-3 são receptores acoplados à proteína G. Todos levam à estimulação, à ativação da enzima ligada à membrana, chamada adeniclicase, que catalisa a conversão do ATP a CAMP, adenosina monofosfato cíclico, onde beta-1 está mais distribuído nos ventrículos cardíacos. Beta-2 está na vascularização do baço e nas vias aéreas. Beta-3 está relacionado com o tecido adiposo, lipólise. Receptor beta-1 vai aumentar a frequência cardíaca e a contratilidade. Receptor beta-2 vai introduzir uma broncodilatação e uma vasodilatação. É importante lembrar que é utilizado mais em situações de emergência, para os casos de asma, choque anafilático, choque cardiogênico e parada cardíaca. Bom, o caso clínico ele foi feito na Universidade Federal de Santa Catarina, no Centro de Ciências Biológicas, no Departamento de Farmacologia, onde foram testados receptores beta-adrenérgicos no comportamento defensivo em ratos que foram expostos ao odor de gatos. O estudo teve como objetivo mostrar e avaliar o comportamento defensivo natural e a participação do sistema beta-adrenérgico em roedores em situações de perigo ou estresse, onde há a liberação de adrenalina, ocorrendo a ativação de receptores beta-adrenérgicos nas vias ascendentes do vago. O resultado do experimento mostrou que a injeção sistêmica de propanolol, tanto quanto as microinjeções de atenolol no PMD, pré-mamilar dorsal do hipotálamo, onde as substâncias foram injetadas, foram eficazes na redução da resposta defensiva. Esses resultados ressaltam a participação do sistema beta-adrenérgico central, além de enfatizar a importância central do PMD nas respostas inatas de defesa dianética do cheiro do gato.